Você crê no que você lê? Meu querido irmão e irmã, ouça com atenção essa mensagem, pois ela poderá mudar a sua vida radicalmente. No livro de Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E outra tradução diz: todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que você precisa saber sobre o seu futuro já está escrito. Você crê no que você lê? Existem coisas na Bíblia que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na Palavra de Deus quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Deus é misericordioso e nos sustenta por sua graça. Deus fala para nós hoje: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o futuro é passando por uma tragédia. Existem pessoas que têm tudo na mão, mas não têm nada, porque apesar de terem tudo, não usam suas mãos para construir o futuro. Então, Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, algo que acontece que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que vira uma ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Agora eu te faço uma pergunta. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, você está dentro de um problema, porque tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram, e você ficou frustrado. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem. Mas, sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama realmente a Deus. Agora você pode perguntar: como eu vou descobrir se realmente amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas e no deserto? E no vale? Quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus silencia e não te responde mais. Você descobre se amava Ele mesmo. Eu, pessoalmente, já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Você crê no que você lê? Tem pessoas, como aconteceu comigo por um tempo, que leem a Bíblia, mas não creem no que leram. Porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da vida. Lidar com a tragédia
é terrível, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia, descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Às vezes olhamos a vida de outras pessoas e falamos: eu não suportaria passar por essa situação. Mas eu te digo, suportaríamos sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que então, durante uma tragédia, nós esmorecemos? Porque não amávamos a Deus o suficiente para crer que tudo coopera. Nós cremos no que lemos? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível e ainda falam: ainda diante das dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das dificuldades, meu Deus é Deus. Ainda diante das dificuldades, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece um milagre. Após a tragédia tem milagre. Deus nunca fez milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes. Entenda, a sua tragédia não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem realmente. Nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Falamos assim: eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. Como se a graça e a misericórdia de Deus não existisse. Como se Deus não fosse fiel para desconsiderar o seu passado e reescrever o seu futuro. A nossa tragédia e a dificuldade não vieram para lembrar o quanto erramos. Vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Jó não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos na sua vida. Se você perdeu algo, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora da sua vida, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa muito melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos filhos, colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites, porque Deus tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você.
E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Nem tudo que Deus te negou é porque você fez algo errado. Tem coisas que Ele te negou, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sempre existe uma conspiração de bem a seu favor, uma conspiração divina. Você pode se perguntar: como posso construir meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se nem emprego eu tenho? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre é o escape da tragédia. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, de amor e misericórdia. Um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. O seu futuro começa a ser construído com Deus quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidas pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Vinícius, está tudo dando errado na minha vida. Não está dando errado, porque se você ama a Deus verdadeiramente, isso é apenas uma preparação para o que está por vir. E quando este dia chegar, você estará preparado para receber o grande milagre do Senhor. No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal, conforme diz a palavra. Na palavra diz também que Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Ele não vai se preocupar com você, que é filho. Você crê no que você lê? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas, porque não creem no que leem. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça, e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente. Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nunca murmure, nunca reclame da tragédia que você está enfrentando. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não importa se você tem um problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou com pânico. Não importa que você está noites sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa como você está ouvindo esta mensagem agora. Se você ama a Deus,
tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após essa tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim: Senhor, no dia de hoje venho orar por todas as pessoas que ouvirem essa mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isso acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz em sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dor e propósito. Meu irmão e minha irmã, ao ouvir essa mensagem pode ser o início de um novo ciclo em sua vida. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que tal coisa aconteceu com fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado e sendo uma pessoa tão mundana, está prosperando. Muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e nem considera Deus, deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Nesta passagem, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol no rosto. Quem é ruim, da mesma forma, terá sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí eu pergunto, então qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram a principal vantagem, desfrutar a eternidade, pois estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre querem mais. O mais difícil Deus nos dá, nosso nome no livro da vida. Não nos contentamos somente com isso, queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isto acontece como uma criança. Quando damos um presente caro para ela, ela brincará com ele por algumas semanas, ou até mesmo por alguns dias, e depois descarta. Para a criança não faz diferença nenhuma dar o melhor ou pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor quanto o pior. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que já se tem.
Deus deu a eternidade, a salvação e não achamos que está bom. Ficamos perguntando: qual o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E Ele resolveu criar um sistema de recompensas, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo viveremos neste mundo. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra. Porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão para o céu, mas são abençoados por Ele aqui, por mais contraditório que pareça. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, a outra é cumprir os princípios bíblicos. Um exemplo: existem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram pai e mãe, por isso têm uma vida longa. É uma promessa bíblica. Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não os honram, e querem ter longevidade. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Os princípios são claros, porém por vezes fingimos que não lemos. Para melhor elucidar essa mensagem sobre propósito e dor, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido: Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó ainda, segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um homem bom, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Agora eu pergunto: quando você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar? Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: prepara o teu coração que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: soprou um forte vento e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Tiramos uma lição aqui. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo à igreja, estamos fazendo tudo certo. Então Deus não vai deixar que ninguém
próximo de nós morra, ou nunca vamos perder o emprego, ou receber um mau diagnóstico da saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados. O sofrimento ou o crescimento são os únicos dois destinos da dor. A dor é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. Deus permite as dores e decepções para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a dor, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você de alguma forma pode ter preferido continuar vivendo o caos em sua vida do que se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio, a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, perdi tudo. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Você pode falar: meu cônjuge quer sair de casa. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão neste momento. Para que seu cônjuge queira sair de casa, será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Porque por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, do homem mais rico do Oriente com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que este pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e com as frustrações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando:
E esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gado, ou seja, bênção em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você ainda não saiu desta situação, porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquele que tem a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui, dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começar a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir esta mensagem, Deus está te falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Quando está tudo bem, andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outros obstáculos. Teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Existe um motivo na sua dor, nessa perda, nessa frustração. Tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé.
No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está se refletindo hoje. Sozinho, num quarto, cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que eu escolhi crescer. Foi nessa dor que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E a única coisa que Ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Se Deus livrasse Davi do urso e do leão, como ele saberia como derrotar o gigante Golias? Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas? Sem gigante, não tinha como Davi chegar no trono, porque ele sempre seria conhecido como um pastorzinho de ovelhas e não como um menino que derrotou Golias. O que Deus permitiu até hoje na sua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade e a sabedoria para tomar decisões hoje você só tem porque é fruto do que você aprendeu com os erros e dores do passado. Agora eu te pergunto, pela Bíblia, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Apenas uma. A dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu, então a dor não voltou mais, pois não tinha mais espaço para voltar. Você só passa para um próximo nível depois que passar na prova. Se não passar, a dor volta. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça na terra. Porque só quando você crescer é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado. Mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber um milagre em sua vida. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem controle sobre isso. Agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que Ele tira a mão, sabendo que você pode fazer. Se você pode ser um profissional melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe ou pai melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje.
E por ele ser um Pai tão misericordioso, ele quer que você cresça apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento, aquilo que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi, entre outros, é que com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. No meio da dor é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz e até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida? Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio da sua dor? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra e começar a viver o seu propósito de vida? Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, não terá autoridade em nada. Deus te deu experiências nas dores para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes. Ou você supera essa dor e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí chorando. Você decide o que faz com sua dor e com o seu sofrimento. Chegou o momento de crescermos pós-frustrações e dores. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fixa os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu. E você, o que vai decidir? Ore comigo assim. Meu querido Deus, entro na sua santa presença neste momento. Amado Pai, oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. Eu vivi isso, Senhor, no meio da minha dor, no caos da minha vida, descobri o meu propósito. Hoje sou verdadeiramente nova criatura. Estou muito feliz, realizado e completamente transformado. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a dor nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada uma delas seja o início de um novo ciclo de vitória e superação. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como receber as bênçãos de Deus? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres.
Preste muita atenção nesta mensagem, pois ela pode ser um divisor de águas em sua vida. Imagine agora se todas as suas decisões a partir de hoje forem assertivas. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria para decidir com quem andar. Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos? E normalmente acabamos escolhendo essas pessoas inconscientemente, sem perceber, e com isso modelamos nosso destino erroneamente? Com sabedoria, podemos escolher com quem ou não podemos andar. Imagine se a partir de hoje você tivesse sabedoria ao falar. Com sabedoria, nós sabemos o que falamos ou o que não falamos. Precisamos ter sabedoria para falar, porque palavras malditas são como atirar pedras na vidraça. Depois que quebrou, não tem mais como consertar. Os discípulos conviveram 3 anos e meio com Jesus. Eles acordavam, faziam refeições, andavam, testemunhavam milagres e dormiam com ele. Eles viram coisas tremendas e eles nunca chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. A única coisa que esses homens que andaram com Jesus pediram a ele foi: Jesus, ensina-nos a orar. Caminhando com Jesus, eles descobriram um segredo. Eles concluíram: se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Usando a sabedoria com assertividade na oração, você terá frutos, sucesso, resultado, prosperidade, entre outros. No capítulo 4 do livro de Provérbios, observamos uma verdadeira mentoria entre Davi e seu filho Salomão. Salomão diz que quando ele era pequeno, seu pai passeava com ele e falava para que ele não se afastasse dos mandamentos do Senhor e buscar a sabedoria mais que qualquer outra coisa. Em Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Honre-a e ela te honrará. Exalte-a e ela te exaltará. Davi era um experiente general de exército, maior rei que Israel já teve. Davi poderia ensinar qualquer coisa para Salomão. A única coisa que Davi deixou de conselho para o seu sucessor foi: Salomão, escolhe a sabedoria, porque sem ela você não vai saber fazer mais nada. Não vai saber governar, nem orar, nem pedir. Você vai ter a oportunidade de pedir e vai pedir mal. Como diz na passagem de Tiago 4:3, no início da mensagem, diz: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Não sabemos pedir porque não temos sabedoria. Um exemplo: Deus abre uma porta de emprego, mas logo depois perdemos. Por quê? Deus abre a porta, mas quem mantém o emprego somos nós. Se não temos sabedoria, perdemos. Deus nos dá o casamento, mas quem mantém somos nós. Deus nos dá uma empresa, mas quem mantém somos nós. Se não tivermos sabedoria, perdemos tudo. Os discípulos foram mentoreados por Jesus. Salomão foi mentoreado por seu pai Davi. Deus aparece para Salomão quando ele era apenas um menino e diz: pede-me o que quiseres. Adivinha o que ele pediu? Sabedoria. Salomão foi instruído pelo pai desde criança a pedir sabedoria. O mesmo ocorreu entre os discípulos de Jesus. Os discípulos pensaram que não adiantaria pedir nada a ele. Eles pensaram que deveriam pedir algo que ele queria realmente dar. Depois desta introdução, chegamos ao ponto que eu queria desta mensagem. Quem não tiver sabedoria para orar, não vai obter nada de Deus. Para obter algo de Deus, precisamos fazer uma oração inteligente.
Quantas orações que você já fez para Deus e não foram atendidas? Como pode servirmos a um Deus todo-poderoso e não temos esse poder para mostrar às outras pessoas? Como atrairemos pessoas para o reino de Deus se não temos o respaldo dos céus com nossas orações atendidas? Chegou a hora, e é agora, de sermos cristãos com resultado, cristãos que têm frutos para mostrar. Chegou a hora de alcançarmos o sucesso, mas não o sucesso que o mundo falou que é sucesso, mas sim o sucesso que a Bíblia diz, o sucesso de ser luz do mundo e sal da terra. Chegou a hora de sermos referência para uma geração. Chegou a hora das pessoas olharem para você e dizerem: ele estava todo destruído, mas está de pé, ele venceu, ela conseguiu. As pessoas não se conectam com nossas vitórias, elas se conectam com nossa dor, se conectam com a nossa superação. E quando Deus te levantar dessa dor, desse problema que você está passando, o nome dele vai ser glorificado. Agora vamos ao X da questão. Você sabe quando que essa situação que parece interminável em sua vida vai se resolver? Quando você aprender a orar, orar com inteligência. A oração inteligente tem 2 pontos principais que vamos desenvolver agora. Para entender como orar, precisamos entender a vida de uma mulher da Bíblia chamada Ana. Ana era esposa de Eucana. Ela queria ter um filho e todos os anos ela se dirigia ao tabernáculo de Siló para sacrificar e para pedir a Deus por um filho. Ana era estéril, e ser estéril naquela época era muito grave, pois a mulher que não podia ter filhos era considerada rejeitada e abandonada por Deus, pois dela não existiria nenhuma descendência. Era uma vergonha, uma exclusão, uma decadência. Por anos, Ana orou, pediu e não recebeu. A Bíblia diz que ela estava tão entristecida que ela mal se alimentava. De repente, aparece uma mulher na história que se chamava Penina, a outra esposa de Eucana. Todo mundo tem uma Penina na vida. Penina é aquela pessoa que foi levantada por Deus para te perturbar. Ué, você pode questionar, mas não é o diabo que faz isso? Não, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Perturbar, não. Você vai entender um pouco mais à frente. Penina começou a humilhar, zombar e a mexer com as emoções de Ana. Ela dizia: você não pode ter filhos, mas eu posso. Deus está comigo e não com você. Deus faz na minha vida, mas não faz na sua. Eucana vai me amar mais porque eu posso dar filhos a ele. Você não. O que Penina não tinha ideia é que Deus não suporta ver um filho ser humilhado. Deus não suporta ver um filho numa posição de inferioridade. Enquanto Penina perseguia Ana, ela começava, sem saber, a acelerar o processo da bênção de Ana. Os seus inimigos foram levantados por Deus para acelerar o seu processo, porque logo no ano que Penina começava a zombar de Ana, o Senhor a abençoa com um filho. Os inimigos, que por vezes lhe tiram o sono, estão apenas acelerando o processo de Deus na sua vida. Se você não tiver inimigo, você acaba se acomodando e não sai de onde você está. Se Davi não tivesse inimigo, ele continuaria como general do exército de Israel para sempre, pois já era uma posição confortável. Se não existir um inimigo nos perseguindo, iremos nos conformar com o que temos hoje. Saliento que o inimigo a que me refiro não precisam ser pessoas necessariamente. Pode ser uma traição, uma doença, um desemprego, enfim, as más circunstâncias que você está vivendo. Penina acelerou o processo de Ana, mas para que Ana conseguisse a sua bênção, ela fez uma oração
inteligente. A primeira condição para uma oração inteligente é: a sua vontade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. A única chance de receber em oração é quando a nossa necessidade está em sintonia ao que Deus já quer fazer aqui na terra. Neste caso, Ana pediu um filho. E como fica a vontade de Deus nessa história? No livro de 1 Samuel 3, conta a história de que Israel estava vivendo a pior crise espiritual da história. E quando há uma crise espiritual numa nação, o caos começa a se instalar. Neste período, Israel entrou em crise e os olhos do profeta Eli começaram a escurecer. A lâmpada de Israel estava se apagando. Deus precisava de um profeta. Deus não podia deixar a lâmpada da esperança de Israel se apagar. Ele não podia deixar os olhos do profeta escurecerem. Deus precisava levantar alguém. O Senhor sempre está preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo. Deus precisava tirar Israel da crise espiritual. E quando o Senhor ouviu a oração de Ana dizendo: Senhor, se me deres um filho, eu te devolvo. Foi assim que Ana orou. Ana queria um filho. Deus queria um profeta. A necessidade de Ana estava casando com o sonho de Deus. E com isso nasceu Samuel. Deus deu um filho para Ana e Ana devolveu um profeta para Israel. Com esta história bíblica, podemos definir o primeiro segredo para ter retorno às nossas orações. Para fazer uma oração inteligente, com sabedoria, é pedir algo que Deus quer fazer. Quando a sua necessidade está atrelada aos sonhos de Deus, o milagre acontece de um dia para o outro. Ana ficou orando por anos, mas quando Deus resolveu, foi de um dia para o outro. O segundo segredo para fazer uma oração inteligente é você parar de pedir para os seus próprios deleites. Como diz na segunda parte da passagem de Tiago 4:3, com o fim de gastardes nos vossos prazeres, ou seja, pensar em você mesmo somente. Jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus te abençoa não por causa de você, mas por causa da sua descendência. Ele vai te abençoar para que você seja um administrador para as pessoas que não sabem como receber de Deus. Pedimos por vezes coisas como: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego. Neste milagre que você está pedindo a Deus hoje, quem sai ganhando? Porque se não forem muitos beneficiados, pode acreditar que seu milagre vai demorar muito, se chegar. Agora, se você estiver orando e clamando a Deus pelo seu milagre com todas as suas forças, se você tem insistido, batendo a porta todos os dias por algo que virá abençoar muitas pessoas, prepara que vai ser rápido. Já está chegando, virá na sua mão e Deus vai te levantar. Se o seu sonho está atrelado à vontade de Deus e beneficiará muitas pessoas, pode esperar que vai acontecer no tempo oportuno. E detalhe, será em breve. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar? Na verdade, eles começaram a entender o poder da oração com sabedoria. Eles queriam aprender a fazer uma oração inteligente. Uma oração inteligente precisa gerar resultados para uma nação, para outras famílias, para a sua comunidade, para a sua família. E você será o veículo de graça para isso. Deus precisa de pessoas para abençoar outras. Se você está disponível para isso e sua oração visa abençoar outras vidas, fique em paz e persevere nesta mesma oração. Muito em breve, o de repente de Deus acontecerá. O Senhor está procurando pessoas como Ana,
que disse: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Agora imagine como ficou Penina, sabendo que o homem mais famoso de Israel, o profeta Samuel, era filho da concorrente. Deus te justificará e te exaltará perante as suas peninas, para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção. Deus cala a boca dos seus inimigos com os seus resultados. Não se cala a boca dos inimigos pelo Facebook com indiretas, discutindo, batendo boca. Deus cala a boca dos seus inimigos com seus resultados e, principalmente, com seus resultados e bênçãos, aqueles que te humilharam se aproximarão e você ainda terá a oportunidade de apresentar quem te levantou. Quando Deus está do seu lado, ninguém combate mais. Se nós não aprendermos como orar, vamos continuar vivendo vidas medíocres, sendo mendigos espirituais, ou seja, indo à igreja só para pedir, pedir e pedir errado. Você pode estar questionando: eu estou cheio de problemas, então como vou fazer? Como eu vou pedir a Deus? Só Ele pode me ajudar. Um conselho: não peça, ofereça. Como assim? Um exemplo: existe um desempregado e um empresário precisando contratar alguém. A pessoa desempregada precisa de um emprego que o empresário tem. Essa conexão, para acontecer, precisa seguir um princípio bíblico. A pessoa desempregada, em vez de pedir um emprego, oferecerá uma solução ao empresário, através de sua mão de obra, que atenderá à sua demanda. Ela não pediu, mas ofereceu. O normal do desempregado é dizer: me dá uma chance. Em vez de pedir, ofereça. Deu para entender? A promessa está atrelada a um princípio bíblico: dar para receber. Agora, você quer receber e não quer dar nada. Você só pede e não oferece nada. Você entenderá perfeitamente isso com a ação da sabedoria. Sem a sabedoria, você não vai conseguir compreender o que eu estou falando. Com sabedoria, você aprenderá a alinhar a sua oração com o sonho de Deus. Quando temos sabedoria, entendemos que o mais importante que carregamos é o nome de Jesus. E com isso, quando oramos, não estamos preocupados conosco, com o nosso nome, mas nossos pedidos de oração servem apenas para glorificar tão somente o nome dele. A oração inteligente é aquela que todo mundo sai ganhando: Deus, outras pessoas e você. Faça essas perguntas para você mesmo agora. A minha bênção vai abençoar várias pessoas? O que eu estou pedindo para Deus vai abençoar uma geração? Ou é somente para mim? O que eu estou pedindo para Deus está atrelado ao que Ele quer fazer aqui na terra? Ou é uma oração egoísta para os meus próprios prazeres? A oração inteligente vai te alinhar com os céus, alinhando o seu sonho com o sonho de Deus. Por isso, entendemos o que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Porém, não basta orarmos, precisamos orar corretamente. Orar é consultar o único que já viu o seu futuro. A sabedoria que estava à disposição de Salomão, de Davi e dos discípulos está à nossa disposição. Busque-a com todas as suas forças, orando sem cessar com inteligência. O melhor de Deus está para chegar em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, peço a Ti neste dia sabedoria. Muitas orações que fiz a Ti não foram atendidas, porque não orei com inteligência. Entendo o que diz na passagem: realmente eu pedi mal, e em outras ocasiões fui egoísta em meus pedidos. Hoje entendo, Senhor, que precisas de pessoas que sejam veículos de graça aqui na terra para que a Sua vontade seja realizada. Alinho meus sonhos aos Seus, meu Pai. Me use como quiseres,
para abençoar outras vidas e que apenas o seu nome seja glorificado. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder de pensar certo. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder e souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Agora é importante salientar: nós vivemos numa batalha espiritual e o território disputado pelo inimigo é a sua mente. O campo de batalha é a mente. Agora, que tal usar a sua mente para ajudá-lo em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo, de uma forma sutil e através das brechas que deixamos, começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados, que se transformam em sentimentos e atitudes. E como tudo que vem do diabo é ruim, podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele se transformam em maus sentimentos e, consequentemente, em más atitudes. Um grande aprendizado que tive no meu deserto: se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será sua derrota. Se você acordar de manhã e dizer: eu me sinto deprimido, vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar: minha esposa ou meu marido não me dá atenção, não faz nada por mim, você passará o dia com raiva do seu cônjuge e ainda, para piorar, sentirá pena de si mesmo numa festa de autopiedade. O inimigo vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas do inimigo, Jesus respondia com a palavra. Exatamente isso que devemos fazer: responder com a palavra. Por isso, a importância de meditar na palavra, como diz na passagem inicial. Se não conhecermos a palavra, não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo. Agora, se você não acredita que existe um inimigo que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa ouvir o restante desta mensagem. Agora, para você que acredita, todas as mentiras sussurradas não são verdades. Se você acreditar nelas, você será destruído. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que, infelizmente, não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é cristão e está sempre com raiva, chateado, com ciúmes de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui.
Faça hoje um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está deprimido hoje, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo, o que você tem pensado? A origem de tudo está na mente. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora, uma boa notícia. Podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre cito esse versículo que mudou minha vida. Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida. Quando eu estava lendo a palavra, foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D. Foi uma revelação incrível. Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Porém, para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui: renovação da mente. Para mudar a nossa vida, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, dolorido e difícil, mas maravilhosamente libertador. O primeiro passo para a renovação da mente é meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. Você precisa buscar pensar como Deus pensa. E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa. Infelizmente, as pessoas querem renovação, querem milagres, querem mudanças, porém não leem e não meditam na palavra. Como haverá mudança? A maioria delas deixam os pensamentos fluírem e com isso vivem vidas frustradas. Estão sempre deprimidas e falam o que querem. O inimigo está à espreita. E se você não pensar como Deus pensa, sua mente será um playground para ele. Você sabia que existem muitas pessoas que possuem graves problemas por causa do que pensam sobre si mesmas? São muitas, e grande parte delas são cristãs. Isso desagrada o coração de Deus, pois isso mostra uma total falta de confiança nele, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele enviou seu Filho muito amado para pagar um preço terrível e para morrer por nós numa cruz. Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ainda temos dons e talentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos fazer algo grande e importante para as pessoas do corpo de Cristo. Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo através de pensamentos errados. Aprenda a falar como Deus fala, como Ele o vê, e sua vida vai mudar radicalmente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se
do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa passagem é incrível. Se eu dissesse a você, esqueça o velho homem e revista-se do novo homem, pare de agir como você age e haja da maneira como Deus quer que você haja. Você poderia dizer: eu quero fazer isso, mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara. Você não poderá se transformar no novo homem se viver com pensamentos antigos. Você tem que ter a sua mente renovada. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dEle. Isso não é uma opção, é uma condição. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Agora, fique atento. O inimigo não desistirá. Ele estará sempre sussurrando. Mas olha o que acontece. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu dia será ruim, você dirá: estou muito animado, Senhor, porque creio que algo de bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, no governo, na minha família, no meu trabalho. E o inimigo vai embora. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decidi que não iria sentar por aí e ser um cristão amargo, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido sobre os meus erros, meu passado, minha personalidade e muitas outras. Tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu para me dar e todos os dias, quando acordo, acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida e vem acontecendo constantemente. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele perde o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante. E acredite, confie, em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. Quando renovamos a nossa mente, começamos a viver a palavra. Olha essa passagem maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos pedir, sermos gratos pelo que temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar. Quando renovamos nossa mente, é exatamente isso que acontece. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligadas à ansiedade,
preocupação e ao estresse. A Bíblia nos ensina que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne, pensando: se eu procurar uma solução em minha mente para esse problema, eu vou encontrar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar os nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, entregar a Deus, estar atento a fazer o que Ele pedir para que façamos, mas não sentir a pressão que temos que fazer alguma coisa, quando não temos o que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior ficará a situação. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus. Ele pode resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele sempre vai cuidar. Pare de se preocupar sobre um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando-nos ao seu cuidado, humilhando-se sobre a sua mão poderosa, e no devido tempo, no tempo dele, seremos exaltados. Quando você achar que está demorando, diga: Deus está trabalhando no reino espiritual a meu favor, e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. Algo bom vai acontecer. Faça isso. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando. As coisas boas estão no horizonte para você. Portanto, não pare, não desista. Preocupação é inútil, impotente. Preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fadiga. Preocupação não nos faz bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. Uma mente saudável não se confunde. Ela tem uma direção clara. Uma mente saudável é uma mente decidida. É assim que vai acontecer com você. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica. Vou orar por você. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. É exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos nunca mais seja a mesma. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Limpe a sujeira da sua mente. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Essa passagem fala que mente e espírito caminham juntos. Como o Espírito Santo conseguirá agir em sua vida se os seus pensamentos estão totalmente poluídos? Não haverá acordo entre eles, não acha? Para iniciar uma sintonia entre mente e espírito,
e o Espírito de Deus começar a trabalhar em sua vida, primeiramente você precisa limpar a sua mente. Como assim? Como já havia dito, o primeiro passo é você tomar uma decisão para mudar a sua vida. O segundo passo é ter a atitude para entrar em campo. Você nunca irá conseguir limpar e despoluir a sua mente sozinho. Vou partilhar como aconteceu comigo. Todas as pessoas possuem muita sujeira entranhada em seu interior. Decepções, traições, passado, traumas, humilhações, mágoas, raivas, mentiras, etc. Resumindo, tudo de ruim do seu passado e presente está gravado em sua mente. Em oração, pedi ao Senhor para me libertar dessas dores. Fiz uma análise de consciência de tudo que eu lembrava e que me afligia e de todos os erros do passado e do presente que cometi e estava cometendo. Tudo que eu lembrava, eu colocava no altar do Senhor. Pedia perdão e libertação. Não foi um processo de um dia para o outro, durou um certo tempo. E é muito dolorido, mas ao mesmo tempo libertador. Este processo durou alguns meses. Não foi fácil, mas foi possível. O incrível é que quando começamos a nos libertar, começam a aflorar situações que você nem lembrava mais. O Espírito Santo começa a revelar até coisas mais ocultas da sua vida. Até hoje, ele me revela muita coisa, porém são mais leves do que no princípio. Com a sua libertação gradual, o Espírito Santo ele começa a ter espaço para atuar. E ele vai atuar diretamente na sua mente e, consequentemente, na sua vida. Os pensamentos mudam e, com isso, mudam os sentimentos e as atitudes. É incrível como caminhar no Espírito é simplesmente maravilhoso. O mundo pode estar incendiando, a casa pode estar caindo, mas você estará numa paz incompreendida pelo homem. Muitas pessoas do seu convívio irão achar que você pirou de vez. Mas como diz na palavra em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Com a libertação que o Senhor lhe proporciona, você começa a acreditar que realmente é possível pensar como Cristo. Você começa a monitorar os seus pensamentos, tornando-os positivos. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Com certeza serão positivos. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo, e se quisermos fluir e andar de acordo com a sua vontade, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não é controlar a mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Você somente conseguirá ser positivo após libertar sua mente do seu passado e dos pensamentos negativos que te matavam aos poucos. Ore comigo assim: Senhor, preciso da sua ajuda. Gostaria de colocar no teu altar todo o meu passado que me atormenta. Cometi muitos erros e as lembranças ruins me assombram. Peço que me relembre de todas as coisas desagradáveis que fiz e que não te agradaram. Revele até as coisas mais ocultas. Quero me libertar totalmente do meu passado. Quero liberar perdão a todas as pessoas que ofendi e me libertar totalmente. Quero ser uma nova criatura renovada em Cristo Jesus. Chega de dores, chega de amarguras, chega de mágoas. Não quero mais viver deste modo, meu Deus. Quero viver a vida que o Senhor sonhou para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.